Dia, bom dia. Cheguei. Tudo bem? Vamos chegando. Bem-vinda, Gladys, bom dia. O convidado já chegou, vou chamar. Cheguei a 5 minutos, né? A mais. Vamos lá. Vou chamar aqui. Opa, Olá, olá, tudo bom? tudo bem e Domingo, você? tô bem, graças a Deus. Domingo de manhã aí, né? Aham. E aí, como é que foi a semana? Mitico Ah, entrou aí, oi? bem-vinda. Mitico entrou. Ah, e Tico, bom dia, Felipe, seja Ivonete, bem-vindo. bem-vindos. Diga aí, meu filho. A semana foi intensa, mas foi proveitosa, foi gostosa. Tá um calorão danado aqui em São Paulo, mas agora na sexta-feira deu uma refrescada, deu uma chuvinha boa. Ontem deu uma tempestade que derrubou um vaso enorme de uma árvore que a gente tem aqui, Aqui mas também tá chovendo muito e tá calor. Tá chovendo, mas não tá fazendo frio. Tá calor. é, exatamente. O sol tá Enfim, estralando. essa semana, na verdade, de uns dias pra cá, tá caindo o mundo aqui em Recife, né? Muita água mesmo. Enfim, vamos embora. É uma coisa que a gente não pode controlar, né? A gente tem que agradecer. Tá dando pra me ouvir bem, Babi? Tá chiando aqui, tá normal. Tá chiando? Meu fone, que eu troquei o fone do outro Ah, fone tá não. dando problema. Tá normal, né? O Tá seu tá normal. normal. Tá. Tá bom. Vou dar uns Bom, eventos aqui. hoje a gente vai estudar, né, e comentar o capítulo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu 18? marcar isso, 18. Pronto, achei. É vício de prestígio. Ele é Uhum. uma mensagem pequena, não? É assim, ao livro é pequena, né? Para muitas pessoas pode ser grande, mas para mim é pequena. Acostumada com Joana de Ângeles, né, que ela já escreve muito, né? Sim. E é pouco. Enfim, mamãe chegou. Bem-vinda, Rafael. Bom dia. E aí, meu querido? Vai fazer a prece? O que é que você achou do texto inicialmente aí? Como é que tá? Diga aí. Olha, eu me surpreendi bastante com esse texto e fiquei assim pensativo, né? Estudando ele um pouco ontem, fiquei bem pensativo, assim. Caramba, a gente às vezes, eu sou isso, eu sou aquilo. Será que a gente tem capacidade para sequer entender, né? Então, eu achei ele fantástico. Tá ok. Então vamos começar com a prece. Nosso convidado aí inicia a prece, eu termino. Quem sabe eu posso chamar alguém aqui para fazer, se alguém quiser. Mas você pode começar a prece, meu querido, e a fazer a leitura aí para você colocar os seus conhecimentos aí que você estudou. Vamos lá, então. Vamos relaxando o nosso corpo físico, elevando o nosso pensamento até o nosso querido Pai, nosso Mestre e Irmão Jesus, buscando serenar o nosso coração e entrar em conexão com os nossos amigos espirituais que nos acompanham nesse encontro, nesse estudo, que nós possamos estar novamente de coração e mente abertos para mais algumas sugestões amorosas da espiritualidade, contribuindo para a nossa evolução
para nossa melhora. Agradecemos os nossos amigos espirituais que fazem todo o possível para que esses encontros aconteçam e nos encorajam no caminho do estudo, do autoconhecimento e da prática do bem. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. O Reino de Maria, que é um grupo aí que faz a assistência, né? Marmitas, que também poder ajudar também, que eles precisam aí de doações, né? E vamos iniciar. Hoje é o capítulo 18 do livro Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour, para quem não conhece ela, né? Que geralmente não tem tantos livros assim, não é muito falado mais Emmanuel, falado Allan Kardec, né? E o capítulo vai falar sobre vício de prestígio, então já tem uma ideia mais ou menos do que ele vai falar, né? Sobre egoísmo, né? Vaidade. Então vamos iniciar aí, meu querido, fica à vontade, a live é sua aí. Eu vou comentar também algumas coisas assim, mas... Vamos lá, então. Ela começa esse texto com uma questão do Livro dos Espíritos, questão 917 do Livro dos Espíritos. Foi respondida por Fenelon. Vamos lá. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim, veja que outros nela pensam. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato, em face do atual extravasamento de egoísmo. Grande virtude é verdadeiramente... Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária, para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradecem. Ela vai explicar agora, né? Vai trabalhar, né? Desenvolver esse assunto, mas eu já achei muito interessante isso que ela coloca, o que os espíritos colocam, na verdade, né? Que a gente experimenta, né? A gente sente o gosto do nosso próprio egoísmo quando a gente se depara com o egoísmo dos outros, né? E que quando a gente vê alguém sendo egoísta, a gente muitas vezes fica, né, revoltado justamente pela pessoa estar sendo egoísta e não estar pensando na gente. Então, isso por si só já é um egoísmo, né? E eu nunca tinha pensado por esse modo. E aí aqui nesse finalzinho, eles falam uma coisa que é bem verdade, né? Primeiro que todos nós experimentaremos essa influência, né? Esse exemplo, esse contato. Só que em face desse atual extravasamento do egoísmo, ou seja, o egoísmo exacerbado, a gente precisa justamente desse egoísmo nos outros, né? Para a gente desenvolver as nossas virtudes, que serão, por sua vez, né, antagonistas desse egoísmo todo, né? Então, é um convite para que a gente renuncie à nossa personalidade para favorecer alguém que, por sua vez, não vai agradecer a gente, né? Então, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, mas vamos lá. Vai falar alguma coisa? Não pode seguir. Estou raciocinando aqui as palavras. Acostumamos enunciar nos meios espíritas que somos orgulhosos. Admitimos essa imperfeição,
mas temos que reconhecer que ainda somos inaptos para detectar seus traços em nossa personalidade. Façamos então uma singela análise em uma de suas mais variadas manifestações sutis. Escolhamos a esfera da vaidade. O perfil moral dos habitantes da Terra guarda uma feição comum, que é a necessidade de valorização e reconhecimento pessoal, o que seria muito natural não fosse nossa paixão no egoísmo. No entanto, essa necessidade tem constituído uma tormenta social. Considerando que todos querem ser prestigiados, quem ficará para prestigiar? Pouquíssimos são os que se encontram sensibilizados para a arte da alteridade, dispostos a destacar conquistas e valores nos outros. Esse é o choque do egoísmo a que se refere Fénelon, cada um querendo que o outro pense nele, sem se preocupar com os demais, oferecendo motivações para o descaso e o egocentrismo. Então, ele já começa falando ela já começa falando de nós, né, os espíritas, que a gente tem essa característica, né, de assumir que eu sou muito imperfeito, que eu estou longe da perfeição, que eu estou aqui para aprender e não sei o que e tal. Basta alguém pisar no nosso pé que nosso ego vai lá em cima, né? Aí ele fala da vaidade, né? Começando a analisar, né? Ela começa a analisar pela vaidade, que é uma das características mais sutis do egoísmo, é que a gente encontra tudo isso no ego, né? Do ser humano. Então, mesmo dentro da casa espírita, né? Quantas e quantas vezes a gente não vê e nós não nos sentimos assim, às vezes nos sentimos mal, né, por alguma atitude do outro ou falta de reconhecimento, né? A gente, poxa, eu tô lá, eu vou lá, estudo, aí eu vou, outro dia eu trabalho, sou voluntário, participo da sopa, participo não sei o quê, participo e poxa, e fulano, né? Tudo bem, eu não quero reconhecimento, não quero agradecimento, mas pô, ele não precisava também me tratar daquela forma e tal. Então, de certa forma, a gente espera alguma coisa das pessoas, nem que seja a gente falar, não quero reconhecimento, mas coloca aquela condição. Por estar fazendo, por estar ajudando, eu não merecia passar por essa situação. Então, indiretamente, isso é uma expectativa. Isso é, indiretamente, a gente enaltecendo, né, as nossas ações e nos julgando indignos de passar por dificuldades que são necessárias para a gente aprender, né? E aí ela coloca, né, que existe uma característica que é comum a nós aqui no planeta Terra, né, no nosso perfil moral, e ela coloca isso para todos, né, que é essa necessidade de valorização. E realmente, no nosso dia a dia, principalmente, na casa espírita, a gente coloca uma máscara, né, de humildade e tudo mais. Mas no dia a dia, se a gente não é reconhecido, se a gente não é valorizado, a gente muito rapidamente, né, se sente melindrado, digamos assim, né? E eles até falam que essa necessidade de valorização e reconhecimento seria natural, não fosse a nossa paixão no egoísmo, ou seja, o nosso apego, né, o nosso, eu diria até que vício, né, que como a gente vem de encarnações, 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 de repente com uma certa postura, a gente está viciado, né, nesse reconhecimento, nessa coisa. E aí ela coloca, a gente tem essa necessidade, né, que virou uma tormenta social, que todo mundo quer ser prestigiado, mas quem é que vai ficar para prestigiar, né? Então, assim, é aquela coisa, todo mundo quer ser patrão, mas vai ser patrão de quem? De qual empregado, então, né?
Não que seja patrão uma condição melhor, né? É apenas uma condição diferente para analogia. Então, isso daqui já me despertou. Falei, caramba, a gente não está nem pronto para mensurar a extensão do nosso egoísmo, né? Olha eu falando demais já. E a gente lembra logo da caridade, né? Porque a caridade, ela vai muito mais além da própria palavra. Às vezes a gente acha que caridade é só algo material, né? E a gente, quando faz alguma coisa para alguém, sempre espera. E a gente tem que ter ciência de que a gente, por exemplo, alguém faz alguma coisa pra gente, né? Aí esse alguém fica esperando nossa gratidão, mas às vezes a gente é bem ingrato também, a gente tem que se colocar, né? E às vezes a gente ajuda alguém e fica assim, não ajuda, ajuda porque quer ajudar, mas às vezes ajuda esperando alguma coisa. Será que fulano vai me dar alguma coisa? Será que fulano vai me agradecer? E não fica com a expectativa de, ele não pode ser ingrato comigo, ele tem que me agradecer. Aí quando ele é ingrato, né, a gente sabe que a gente também muitas vezes e o outro não pode ser, né? O outro não pode ser ingrato. Aí quando o outro é ingrato, aí a gente fica, meio que o orgulho toma conta, e a gente fica, cria uma situação em que a gente mesmo fica com raiva da pessoa, assim, às vezes a pessoa não tá nem bem ali no momento, a gente não sabe da situação dela, ou ela não está preparada, não entendeu ainda, ou às vezes a gente não entende também assim, a consequência de alguma atitude, e às vezes a gente, realmente alguém nos agradece, mas a gente não deve fazer isso só para receber nada, né? Porque a caridade, ela tem que ser feita sem interesse, né? Desinteressadamente. Então, isso é mais por vaidade mesmo. Você tem que. Eu tenho que fazer alguma coisa por alguém, alguém tem que. Muito obrigada, minha filha. Olha, é ótimo. Isso, você merece isso. Você tem que escutar isso para poder sentir realmente que fez alguma coisa, né? Mas a gente tem que aprender a fazer, né? Sabendo que vai ter gratidão e não vai ter. Ou não vai ter nada, não fala nada. Fazer pelo fazer, né? Porque amar porque nós podemos amar, não porque a gente vai receber algo em troca, né? É verdade. E aí, parou aonde? Tá Cadê? na próxima página agora. Sim. Aí eu posso ler 3 trechinhos. Aí tá fazendo essa dinâmica. E o texto é pequeno, daqui a pouco. Vamos lá. O próximo tópico aqui. Observe o amigo da Terra um exemplo. Se você iniciar uma narrativa que destaque seus valores individuais ou algum episódio de êxito na sua existência, quem estiver lhe ouvindo logo iniciará um processo similar, sem sequer ocupar-se em ouvir sua história ou dela tirar algum proveito, né? E como diz Fénelon, notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele o levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Então, muitas vezes a gente quer ser escutado e muitas vezes, na verdade, a gente não ouve outras pessoas, né? A gente quer ser escutado por todo mundo. Minha história foi tão difícil, foi tão isso, foi isso, aquilo. Aí quando outra pessoa quer falar a mesma coisa, quer realmente desabafar ali, você não tem a paciência, né? Você não tem aquele tempo, tô sem tempo para ouvir outra pessoa. E continuando aqui, o vício de prestígio consome a criatura em disputas inglórias e imaginárias por apreço e consideração. O mundo mental destes viciados desgasta-se em busca da aprovação de todos, e quando alguém não lhe rende as homenagens e tributos esperados, é considerado um opositor ou indiferente. Seu principal malefício é essa espera de aceitação e consideração incondicionais, como se todas as pessoas tivessem a obrigação de enaltecê-lo, né? Como é portador de muita suscetibilidade, pequenas desatenções e discordâncias são recebidas pelo viciado
com revolta e mágoa, suficientes para instalar um pânico de revolta íntima, como se mentalmente indagasse: por que esse súdito não me homenageou? Né? Meu Deus. A gente é muito complicado, viu? A gente é muito complicado. Essa frasezinha, porque esse súdito não me homenageou, me remete a tantas reflexões. Você ia continuar falando, Mobi? Não, pode desenvolver aí. Eu sei que você tem muita coisa para falar. Você diz na sua testa. Eu tenho muita coisa. Então, voltando lá no primeiro parágrafo, como é verdade isso no nosso dia a dia, né? Em qualquer lugar, na família, né? Em casa, depois com os parentes, com os amigos, eles falam ali no texto. Experimenta contar uma história de sucesso para alguém, seja a pessoa quem for. E logo você vai ver que ela vai começar a fazer o mesmo, ou seja, você contou uma história de sucesso sua, ela vai contar uma história de sucesso dela, né? E aí eles explicam, né? Vem aquela coisa, vendo que o outro pensa em si, eu vou tratar de fazer o mesmo, né? Então, se a pessoa está enaltecendo a si próprio, eu vou me enaltecer também. E o engraçado é que a gente faz isso com tudo, porque se a pessoa contar uma tragédia, a gente conta uma tragédia maior. A gente compete quem Sofro é mais. mais. Ai, É menino, o não, eu cúmulo sofri da demais. vaidade. Não, menino. Eu tive isso, isso e aquilo. Não, menino, eu tenho várias doenças. Eu tenho gastrite, tenho alergia, tenho isso e aquilo. Não, mas eu tenho mais umas coisas aqui. Eu acho isso fantástico. E é complicado como a gente se pega fazendo isso. É aquela coisa É, do vício, né? lembrei de um capítulo de Joana de Ângeles, do livro Psicologia da Gratidão, que ela fala exatamente disso, né? Ou a gente se exalta, né, querendo competir. Ah, eu sou o mais sofrido, como se a quantidade de sofrimento fosse uma, assim, claro que a gente ainda passa pelas dores para crescer, mas como se você tivesse que passar ali tudo aquilo ali, como se você merecesse, para você passasse por aquilo tudo para você merecer alguma coisa lá na frente. É mais como um interesse do que como Uhum. aprendizado, entendeu? Continuemos? Vamos lá. Eu até vou ler uns trechinhos aqui, aí você continua. Rapidinho. Tá. Como é portador de muita. Ah, não, já li. Assim como existe a dependência química de tóxicos, existe a dependência psíquica de evidência e reconhecimento individual. Esse tipo de viciado é escravo da autoimagem exacerbada que faz de si mesmo. As causas desse vício podemos verificar na infância, quando a criança é levada a níveis abusivos de repressão no lar, né? Repressão no lar, dependendo de aprovação para tudo, tornando-se insegura, sem autoconfiança, crescendo como um adulto frustrado. Outro tanto, de forma mais intensa ainda, verificamos as raízes desse mal nas pregressas existências, quando a alma acostumou-se aos fastuosos títulos sociais e às honras individualistas, que sempre lhe alimentavam o ego, insaciável, na sedimentação da cultura do melhor em tudo. Quer comentar? Novamente interessante como ela coloca a questão do vício, né? Que eu até. Deixa eu mostrar que eu coloquei aqui para segurar o celular, mas dá para mostrar. O livro que eu comento às vezes no Evangelho, que chama Dos Vícios às Virtudes. Que ele comenta, né, o quão foi importante lá atrás esses vícios comportamentais que nós temos, como a vaidade, o orgulho. Mas como eles já não são mais necessários, a gente precisa saber transformar isso em coisas boas. E quando a gente fala de vício, as pessoas pensam logo em o quê? Fumo, álcool, drogas, esquece que ainda no campo material tem a alimentação, tem outras coisas que nós somos viciados, como o sexo, por exemplo, que é um vício de comportamento, que consequentemente é um vício psíquico, né? Gera
hormônios no nosso cérebro e tal, e a gente acaba viciando. E tem o vício de pensamento, que é uma coisa que ninguém comenta, né? O vício do pensamento, que é o quê? O pensar mal, falar mal, julgar, querer saber da vida do outro, né? O vulgo fofoca, né? Então, eu conheço muita gente, e eu mesmo, viciado, tendo vícios de pensamento. Então, é uma coisa que a gente tem que constantemente revisitar, reanalisar, né? Se vigiar, porque a gente cai muito nisso ainda, né? A gente às vezes está ali numa conversa saudável, de repente, assim, num piscar de olhos, a gente está ou falando mal de alguém, ou julgando alguém, né, alguma situação. E isso pra gente é tão rápido porque tá inato, né? É um vício que a gente carrega há muito tempo e demanda um certo esforço para mudar, né? Mas ela coloca, né? Assim como existe a dependência de químicos, dependência química de tóxicos, né? Então, o vício do pensamento é muito grave também e existe, né? E pensei aqui também, né? Falando da sociedade, né? Colocando ali algo para a gente como se fosse uma competição, né? Em mercado de trabalho também a gente vê muito isso, como se fosse como a gente se vivesse numa competição. E comparação também podem colocar no meio, porque com tanta insegurança, quando a gente se coloca dessa forma, querendo ser melhor que o outro ou se sentindo pior que o outro, é porque de alguma forma tem comparação. Porque a Uhum. gente sabe que o outro, eu tô com 22 anos e o outro tem 22 e já tem uma empresa, já é diretor, já é isso e aquilo, né? E se compara e fica inseguro, ou então acha que o outro é pior, tem inveja, não é? Ou você é pior que ele, mas ele está no tempo dele e você está no seu. É para estar ele, é realmente para ele estar ali, porque ele precisa aprender alguma coisa e você está aqui porque você precisa também aprender. E não necessariamente onde ele está é o sucesso, porque o sucesso é muito relativo. Tem até um vídeo de Anete falando sobre ser bem-sucedido, ter sucesso. Você pode ter um sonho de ter uma casa, ter um sonho de você ter paz na sua vida, você pode ter um sonho de ser mãe. Então, é muito relativo, não é, né, ter uma empresa, ter casas, carros. Isso aí a gente sabe que isso se acaba aqui e a gente não leva a nada, né? Então, essa questão da comparação, a gente não se conhece e acaba se deixando levar porque o outro é melhor que eu, porque o outro é pior que eu sou melhor que todo mundo, porque eu tenho isso e aquilo, né? Então, comparação é muito perigoso. Ou a gente se rebaixa demais, ou a gente se acha melhor que todo mundo, porque tem conhecimento disso, porque eu sou diretor, eu sou o que manda aqui, todo mundo tem que me obedecer, né? É. E esse parágrafo que você leu, ele chama atenção também para a questão da educação, né? A gente tem já fatores, né, de vidas passadas e tudo mais, da individualidade do ser. Porém, a criança, principalmente até uma certa idade, ela está muito suscetível a aprendizados, né, a absorver comportamentos que vão se tornar coisas dela, inatas nela, né? E infelizmente a gente tinha, né, tem ainda uma cultura que, como ela coloca, né, a cultura do aplauso. Então é fomentado a competição, né, a insegurança, a gente não a não autoconfiança, né, desde pequeno, né, que eu não sei, eu vi muito acontecer de uma mãe querer que o filho dela melhore na escola comparando com outro primo, né? Ah, o primo tem a mesma idade que você, mas já as notas dele são boas, ele não dá trabalho e não sei o quê. Então, desde pequenininho a gente é condicionado a competir com as outras pessoas, né? E não a entender o nosso próprio, as nossas próprias dificuldades, trabalhar nelas, evoluir, né? Então, a gente fica
condicionado a olhar para o outro e não para a gente. A Luísa pediu para fixar um comentário. Eu não sei que comentário é que ele tá falando. Não sei se é o tema. Deixa eu colocar o Acho que é tema do aqui. tema. É porque eu Aproveita deixei para... por conta do espaçozinho que fica atrapalhando o convidado no rosto, né? Eu deixei de colocar, mas eu coloco, querido. Coloco. Pode continuar a ler. Só dar bom dia pro pessoal, né? O Aloysio, a Certo, Clara, o isso. Deixa eu Will. falar com o pessoal. Deixa eu ver quem tá conosco. É Clarissa, Troll, né? Lindami Viegas, minha mamãe chegou. Patrícia, Ressaboaria. A minha mãe. Sirlene, bem-vinda. Sirlene, Eliane, Gladys, Jair e Simone. E acho que a Luísa acho que entrou. Não vi o nome da Luísa aqui, mas a Luísa também tá. Ah, entrou. Bem-vindos, bom dia. Ah, Aí eu parei no Cultura do Melhor em Tudo. Acho que eu parei aí. Foi. a educação na sociedade moderna destina-se ao aplauso, ao êxito, e raramente educa-se para saber perder ou lidar bem com derrotas e críticas. Treina-se para a passarela do sucesso e a necessidade de aprovação e reconhecimento social, sem se preparar para o alto amor. O vício de prestígio é um sintoma claro de que não nos planificamos conosco próprio, de ausência de autorrealização, de amor a si próprio. Se nos amássemos, não teríamos tanta dependência de opiniões e atitudes alheias. O que impulsiona esse vício, mais que a necessidade de ser aceito, é o medo da rejeição, um dos sentimentos mais camuflados e comuns da humanidade, que pode ser estimulado pelas causas acima citadas. Então, esse primeiro parágrafo de cima, ela coloca uma coisa sobre amor próprio, né? No finalzinho, que se a gente se amasse, não teríamos tanta dependência de opiniões e atitudes alheias. Me lembrou um amigo, lá de 2005, que ele falava assim, que nós somos como uma xícara, né? E nessa xícara, quanto mais amor próprio tivermos nela, menos amor alheio vai precisar preencher essa xícara, né? E muitas vezes a gente quer encher a xícara só com a opinião dos outros, esquece de se conhecer, né? E se conhecer, a gente costuma falar muito é, de reforma íntima, de reconhecer os defeitos, mas a gente tem qualidades também, a gente tem coisas que a gente já consegue fazer, que a gente já conseguiu fazer. E não é para contar vantagem, mas é para reconhecer, né? Assim como a gente tem que reconhecer o que tem de errado para poder mudar, a gente tem que reconhecer o que já tem de bom também, né? Principalmente para usar isso que a gente tem de bom. Então, é o amor próprio, né? É amar a si mesmo, aceitar-se, né? Com todas as suas qualidades e defeitos, né? Se propondo, claro, a melhorar, mas ter esse carinho, né, com a gente, ter esse afeto com a gente. Então, essa analogia da xícara eu acho muito interessante, né? Quanto mais amor próprio nós tivermos, isso não é sinônimo de egoísmo, é outra coisa. Tem até uma palestra que eu já ouvi só sobre essa questão do amor próprio. Mas quanto mais amor próprio tivermos, menos amor alheio a gente vai precisar, né, para encher para nos sentirmos completos. E que a segunda parte, né, que ela coloca que o que impulsiona isso é o medo da rejeição, né, que é um sentimento muito comum, só que bem camuflado na nossa sociedade, que pode ser estimulado pelas causas que ela falou, ou seja, a educação, né, na infância é importantíssima para a gente conseguir barrar, né, e não estimular esse comportamento, né, esse trauma, né, de não se sentir capaz, de não se sentir seguro. Quem entrou aí foi minha irmã. Cadê? Não sei se ela tá aí ainda, tá?
Tudo bom, querida? Bia, né? Gilda também, minha família, minha tia, tudo em peso, minha família. Obrigada aí pela companhia. E queria falar sobre outro ponto, né? Que estava até na minha cabeça agora, mas eu acho que foi embora. Mas se voltar, eu lembro, eu falo. Cadê? Meu Deus do céu, tava na minha cabeça agora. Se voltar, eu falo, gente. Pode continuar a leitura. Era, alguma coisa relacionada à xícara do amor próprio, à educação na infância? Foi, é uma coisa assim. Mas quando chegar, eu falo. Continua a ler. Esse cenário moral é um convite imperioso para que trabalhemos pela formação de um perímetro de relações sinceras, onde se possa forjar o caráter, objetivando a aquisição dos hábitos altruístas e o desprendimento dessa neurótica necessidade de tributos personalísticos. Recordemos a oportuna recomendação de Jesus para convidarmos coxos e estropiados quando dermos um banquete. Tal quadro de indigência espiritual e afetiva induz-nos a grave reflexão. Estariam nossos círculos de espiritismo cristão atendendo a essa construção do ambiente regenerativo de nossas almas? Ou será que, mesmo nas frentes de serviço com Jesus, estaríamos cultivando as amizades de conveniência que nos garantam a nutrição da bajulação, mantendo os feudos de glórias pessoais? Bem forte. Lembrei. Mas falo, depois eu finalizo. Pra você não perder o Não, pode falar. raciocínio. Vai que você esquece. Você estava falando de se amar, né? Mas vai ter um momento que a gente realmente não vai precisar de tanta aprovação, mas vai ter momentos no processo, desse processo. Isso não quer dizer que a gente não vá precisar, né? Em algum momento da vida, de alguém. Não que esse alguém vai suprir tudo, mas ela vai ajudar na caminhada, né? Isso não quer dizer que a gente vai viver totalmente só, que a gente é super-herói e né? Faz tudo, não depende de ninguém, né? Mas tem momentos que só a gente pode fazer as coisas, mas vai ter momentos que a gente vai precisar de ajuda. Então, nesse processo, a gente vai precisar. Mas vai ter um momento em que a gente já não vai ter tanta aprovação, né? Opiniões dos outros, né? Claro que a gente sabe que a espiritualidade usa pessoas ao nosso encontro para falar coisas que a gente precisa escutar. Mas tem que ter o filtro, tem que entender o que é bom, o que não é, o que serve e o que não serve, porque tem coisas que a gente escuta que a gente até acredita mesmo que é, e às vezes a gente nem é, né? E eu achei muito interessante agora essa colocação dela para os espíritas. Primeiro, voltando ao outro parágrafo, que esse cenário todo é um convite para a gente trabalhar pela formação de um perímetro de relações sinceras, né? E não, como ela colocou no finalzinho do outro parágrafo, né? A gente se relacionar com pessoas sinceras e não apenas com amizades de conveniência que garantam a nutrição da bajulação, né? Mantendo os feudos de glórias pessoais. Então, o que ela quer dizer, né? Para a gente ter no nosso convívio não apenas aqueles que elogiam tudo que a gente faz, concordam com tudo que a gente fala, e sim com pessoas sinceras que não necessariamente querem o nosso mal, né? Muito pelo contrário, eu acredito que pessoas sinceras, elas são aquelas que querem, quando alguém quer, na verdade, quando alguém quer o nosso bem, ela é sincera conosco, né? Então, que nem minha mãe que está assistindo aqui, ela não deixa mentir. Ela o perfil dela da saboaria, então ela faz um sabonete e dá pra gente testar, né? E eu vou falar o que eu senti naquele sabonete, nas características dele, porque se eu só elogiar e não tiver tão bom assim, ela vai vender, o cliente não vai gostar e não vai comprar de novo. Então, se eu for sincero com ela, ela tem a oportunidade de melhorar aquilo que precisa ser melhorado,
né? E evoluir o trabalho dela, né? E isso é com tudo. Então, que nem ela estava fazendo agora sabonetes completamente naturais, né? Sem química. E eles, para tomar banho, eles estavam ótimos e tal, mas a aparência dele, né? A estética, eu falei, viu, por que que você está fazendo essa decoração? Eu falei, eu vi a professora, o pessoal fazer, eu estou fazendo também. Eu falei, não, não, faz diferente. E aí ela mudou o jeito de fazer, a gente ficou com sabonetes tão lindos. Então, assim, não é a sinceridade maldosa, né? É a sinceridade com o desejo sincero de contribuir com aquilo e quando solicitado, porque ela pergunta justamente porque ela sabe que eu falo, né? Porque ela pediu para eu analisar. Então, a gente cultivar amizades sinceras, né? E não aquela coisa que às vezes, para mim, eu me sinto até incomodado, sabe? Ai, amiga, ai, amigo, e não sei o quê. Ai, você é tão maravilhosa. Assim, sabe? É legal elogiar, mas sincero, né? Não bajulação. E isso tá dentro do nosso. Ela colocou aqui, né? Dentro da nossa casa espírita, né? E aí ele pergunta: será que o nosso círculo do espiritismo cristão está atendendo essa construção do ambiente regenerativo, né? Ou estamos todos cultivando a conveniência ao nosso redor? É verdade. E é em todo local que tem isso, tem que estar em casa espírita, e a gente muitas vezes, assim, não por magoar, não é questão de magoar, é você saber a forma de conversar, né? Ser uma pessoa sincera, sem machucar outra pessoa, porque a gente não sabe como é que a outra vai receber e tal. Mas você tem que ser sincero, você não pode estar, assim, maquiando as coisas, né? Realmente, tem que ser. Tem hora que tem que ser mesmo. Não aquele sincerídio, né? Que você é sincero e não tô nem aí, eu sou assim mesmo e. Enfim, Sinceridade com caridade, sem ser inconveniente, né? pode continuar. O momento de transição da humanidade é instante de árduas comoções. O egoísmo precisa ser extirpado e, para isso, somos todos convidados, de uma forma ou de outra, a descer dos tronos da falsa superioridade ou sair da cabeceira das decisões individualistas. É tempo de abnegação e renúncia. Convenhamos, nossa parcela de personalismo é enorme mesmo nas lições de amor às quais nos afeiçoamos, junto aos labores doutrinários. Anotemos, assim, algumas de suas rotineiras formas de se apresentar, a fim de macularmos-nos numa autoavaliação sobre a possibilidade de ainda nos encontrarmos prazerosos com o vício do prestígio pessoal. Aí ela vai falar uma série de sintomas, né, de que ainda somos viciados no prestígio pessoal, né? Mas só comentando o parágrafo de cima, ela fala que o egoísmo precisa ser extirpado, né? A gente precisa superar, né, esse egoísmo. E todo mundo vai ser convidado a fazer isso, de uma forma ou de outra, né? Ou seja, ou pelo amor ou pela dor. A gente tem ali algumas situações que nos convidam pacientemente e amorosamente à mudança. Mas, né, mesmo aqueles dentre nós que somos mais resistentes a isso, a vida, né, vai nos colocar em situações onde nos veremos forçados, né, a descer desse trono. E aí ela coloca, é tempo de abnegação e renúncia. Isso me remete muito agora aos tempos de pandemia, e é uma tecla que eu bato muito, né, sobre o egoísmo das pessoas na pandemia, de pensar só em si, no que é melhor só para si, né? Aquela coisa que eu comentei esses dias, que eu fiquei, às vezes eu fico ainda chateado, porque algumas pessoas tiram sarro sabe aquela hashtag fica em casa, desde o começo da pandemia? É uma coisa que salvou vidas, né?
é um sacrifício que muitos de nós tivemos que fazer com muito respeito àqueles que não puderam ficar em casa para trabalhar, para precisa cuidar da mãe, enfim. Não é isso, né? Estamos falando do supérfluo, então nós fizemos esse sacrifício de ficar em casa, não só pela nossa saúde, mas como forma de respeito, que nem eu tenho amigos médicos aqui em São Paulo, na Santa Casa, no Albert Einstein, eu tenho amigas enfermeiras em Brasília. Então, eu conheço uma série de pessoas que estavam ali na linha de frente, se arriscando, né, contraindo o vírus, né, antes de todo mundo, e sendo, às vezes, cobaia nos tratamentos. E pessoas que tiveram entes queridos que partiram para a pátria espiritual, que por mais que a gente sabe que a vida continua, é um momento doloroso. E é empatia, é solidariedade, né? É como eu colocou ali, é tempo de abnegação e renúncia. Renúncia de si próprio em benefício de algo coletivo. E aí tem muita gente que faz piada com isso, né? Coloca como covarde, como medroso e ridiculariza a hashtag Fica em Casa, que é uma hashtag que salvou vidas, assim como a hashtag Setembro Amarelo, o Novembro Azul, Outubro Rosa, que salvam vidas, né? Então, eu amei isso. É tempo de abnegação e renúncia, né? Não é hora de olhar cada um para si. É hora da gente entender que a gente só vai sair de qualquer situação, principalmente dessa que vivemos, se a gente agir no coletivo, pensando na humanidade, em todos, né? E não só em nós mesmos. Isso não quer dizer que a gente tem que ter o tempo para a gente, mas a abnegação no sentido de não se vitimizar, dizendo que o seu é a pior dor do mundo, né? E ninguém me ama, ninguém me ajuda, essa questão aí toda, né? E Uhum. você renúncia no sentido de você realmente se deixar abrir, né, o coração, a mente, para enxergar o outro também, né? Se abnegar, ter a renúncia de entender que o outro também tem dor, o outro também tem problemas, não é só você. E é não esquecer a sua dor, né? Você vai cuidar da sua dor, cuidando também da dor do outro. Você vai se entendendo, vai ajudando, e aí, você ajudando outra pessoa, você pode até entender o que está acontecendo com você. Você pode até entender o que precisa fazer para você melhorar a sua dor também, né? E aí tem essa lista aqui, que eu dei uma pausinha, mas ela coloca uma lista de sintomas, né? Então, como a gente identificar que a gente ainda está viciado nessa coisa do prestígio, da vaidade? Termos aversão à crítica, né? Então, não aceitarmos bem críticas que às vezes são críticas, não aquela crítica maldosa, mas a crítica construtiva, né? De que realmente estamos fazendo algo errado ou que podemos melhorar em algo. E muitos de nós não aceitam essa crítica. Tem a mendicância de reverência, então a gente fica buscando, né, ser reverenciado, né, ser enaltecido, né, que é o que ela coloca em seguida, né, gosto pela pompa. Então, gostar de se colocar num lugar de destaque, né, e aí a gente tem já o evangelho falando para a gente não fazer isso, né, imposição de pontos de vista, né, então eu estou sempre certo, não importa o que aconteça, eu estou certo. Melindre nas discordâncias, então se alguém discorda de mim, eu já não gosto da pessoa, eu já estou ofendido, a pessoa já é inferior, né? E a gente não para analisar realmente se a gente não tem ali algum lugar que a gente pode ajustar o nosso pensamento, a nossa conduta, né? Mágoa alimentada, né? E que atire a primeira pedra quem nunca alimentou uma magoazinha de estimação. Importância conferida ao nosso nome, né? Então, né, o quão importante nós somos, o nosso nome é perante aqueles que nos cercam, né? Apego a tarefas, né? Então, não, na casa espírita mesmo, né? Nem que fosse assim, aquela pessoa, sei lá,
né, que eles costumam falar, se a gente der a chave do armário do fundo do cantinho escuro do centro espírita, a pessoa vai ficar orgulhosa de ter essa chave, né? E aí, essa chave não pode ser de mais ninguém. Então, eu ficava recebendo as pessoas na porta, aí eu preciso de você em outra função. Não, aquela é a minha função, né? Eu sou apto para aquilo. Então, a gente se apega também às tarefas. E o vício do elogio, né? Então, a gente querer elogios o tempo todo e, às vezes, a gente elogiar demais, né? Será que às vezes não é um sintoma também de estou elogiando para ver se eu recebo elogio de volta, né? Estou elogiando porque é isso que eu quero para mim, né? Ou eu estou verdadeiramente, eu estou sendo sincero no meu elogio, né? Realmente, eu precisei dizer àquela pessoa que aquilo fez alguma diferença para mim. Então, ela coloca essa listagem aí para a gente pensar. Pode seguir, quer que eu leia o restante? Quer ler? Você já Tanto está faz. falante? Vou Desculpa, terminar Babi. aqui. Relaxa, tô brincando. Vamos lá. Com todo o respeito que devemos uns aos outros, não podemos deixar de assinalar que entre nós, os devotos da causa espírita, encontram-se lamentáveis episódios de vaidade. Alguns corações mais doentes que mal intencionados não conseguiriam manter-se espíritas sem a reverência coletiva. Contudo, a vitrine da fama não foi feita para os discípulos do Cristo, e nossa maior conquista espiritual é o poder de negar a si mesmo. O trabalhador, em busca de reconhecimento pessoal, efetivamente não serve à causa de Jesus. Fenelon refere-se à força moralizadora do exemplo como força de renovar as relações de homem a homem. Certamente, essa iniciativa é admirável receita para a nossa recuperação frente ao descontrolado vício de ser valorizado. E para iniciarmos um processo educativo nesse sentido, deixemos uma dica preciosa na mudança dos nossos hábitos. Comecemos a falar menos de nós, e estejamos mais atentos em prestigiar o outro. Enfim, né? A questão do ser discípulo, né? Eu lembrei até da página de Sávio, que eu acho que o intuito da página dele, né, discípulo espírita, é você realmente se esforçar para ser para, né, seguir Jesus de fato, né, com renúncia, né, como falou aqui, renúncia e abnegação. Porque quando a gente vai fazer algo para Cristo, dizendo que vai fazer para Cristo, mas na verdade está fazendo para si, para receber elogios, para fulano é um médium extraordinário, ele está lá na sala, né? Ele só recebe espíritos evoluídos, né? Ele faz também palestras, né? Então a gente quer escutar essas coisas como se isso tudo fosse a vaidade vai lá em cima. Isso é bem perigoso. Principalmente quando a gente fala de obsessão, né? A gente sabe que os irmãos, né? Nossos irmãos, né? Pegam essas pequenas falhas da gente nessas brechas. E, infelizmente, eles nos intuem, nos induz, né, ao caminho que a gente acha que é o certo, né? Que a gente não entendeu ainda que para ser discípulo de Jesus tem que ser vaidoso, tem que encher o ego, né? E eles usam isso para você cair mais facilmente, né? Eles querem você ver você, que a gente infelizmente usou mal, né, do nosso livre-arbítrio. E eles querem ver também a gente sofrer. Então a gente tem que fazer o seguinte, né? Perdoar, se perdoar e realmente agir de fato de acordo com o que Jesus vem nos colocando aqui. É você realmente ter a renúncia, é você realmente ajudar o outro sem interesse, é você realmente estar no centro espírita, apto a fazer, aberto a fazer várias tarefas, não só uma, com humildade, né? Com abnegação e renúncia. Porque se você está limpando ali, você também pode fazer uma palestra. Você é tão inteligente como uma pessoa que estudou muito. Você tem conhecimento espiritual, teve outras vidas. Então, não é só porque você está limpando o centro
que você não tem capacidade para você fazer uma palestra, para você participar da mediúnica, né? Então, entendesse? Então é a questão mais de você abrir o coração, ter humildade, é você não só pensar em si, é você estar ali para os outros, né? Porque a gente sabe que quando a gente ajuda os outros, a gente está se alimentando. É aquela questão, você oferece uma rosa perfumada, mas quem se perfuma primeiro é a gente. Então, né, os dois estão sendo ajudados. E a gente sabe que quando a gente está fazendo uma campanha do quilo, uma distribuição de uma sopa, está tendo um tratamento espiritual ali. Pessoas que chegam no centro, espíritos encarnados acompanham eles ali, eles estão sendo tratados, e a gente também. Então, está todo mundo sendo ajudado, não é só as pessoas que chegam, né? É os trabalhadores ali também. Então, precisamos ter essa mente ali de humildade e caridade, de fato, não pensando, eu vou lá no centro, eu vou distribuir a só, vou tirar umas fotos, né, para dizer que eu sou caridoso, né? É isso, pode falar. A caridade com a divulgação não é caridade, é publicidade, né? Que assim, obviamente, né? Salvo a devida necessidade de divulgar o trabalho, não a minha ação no trabalho. O Aloysio comentou lá atrás, quando a gente estava comentando outra coisa, acho que a gente esqueceu só de ler. Estamos todos num processo de evolução. Analisar os nossos defeitos, mas também valorizar o que já conquistamos. É importante. Nesse finalzinho ali, no antepenúltimo parágrafo, é interessante que ela coloca, né, dessa nossa vaidade, desse nosso egoísmo, mas ela ressalta que alguns corações são mais doentes do que mal intencionados. E isso, se eu não me engano, eu li no livro Libertação, do André Luiz, né, com Chico Xavier. Já estudei, muito bom. E eu acho que ali, em algum momento, eles falam sobre isso, de o coração é mais doente do que mal intencionado, né? É mais a enfermidade moral, espiritual, do que a má intenção genuína. Então, precisamos olhar, analisar tudo isso, né? Mas com muito carinho, né? Com muito cuidado, né? De não nos machucarmos também no processo, entendermos que estamos aprendendo e temos essas enfermidades que precisam ser tratadas, né? Mas com amor, com leveza, né? Sem pressa. Enquanto você estava falando no seu comentário sobre essa questão da obsessão e tal, e do fascínio, me veio um livro que até fica de sugestão para o pessoal aqui da live, que chama Fascinação. Desde que eu li esse livro, Fascinação, de Luiz Márcio Arnaud, do Espírito V. É incrível. Ele conta justamente a queda de um médium incrível pelo fascínio, né? E ficou fascinado pela mediunidade. E aí ele teve essa queda, né? Queda moral, que eu digo. E aí mostra todo o processo dele se recuperar disso, né? Primeiro todo o processo, né, de revolta, de autodescobrimento, né? E aí como ele faz para retomar a vida dele. Então é muito interessante e é um alerta para todos nós, né? Não vou dar spoiler do livro, mas ele é pequenininho, coisa de um livrinho fininho assim, chama Fascinação, Luiz Márcio Arnaud, do Espírito V. Né? Então, ela coloca aí no finalzinho sobre essa coisa de que essa vitrine da fama, ela não foi feita para discípulo do Cristo, né? Então, nós que dizemos cristão, né, que não dizemos espírita, a gente precisa se policiar muito nisso, né? E acho que foi quem? Não foi Jerônimo, foi um outro espírito aí que também um outro obreiro, né, no espiritismo, esqueci o nome dele agora, Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves. Ele diz que nós estamos nos preparando para ser espíritas, né? Nós estamos estudando
para um dia ser espírita. Às vezes nem é nessa encarnação que a gente vai conseguir, né? Então, vamos nos policiando, né? Vamos analisando. Quando a gente lê um livro, quando a gente ouve uma palestra, geralmente a gente pensa, fulano devia estar aqui ouvindo isso. Não. Se a pessoa não está lá ouvindo aquilo e você está lá ouvindo aquilo, é porque é para você, né? É para mim. Eu tô lá ouvindo, né? Então, onde eu posso aplicar isso em mim, né? Analisar sinceramente, será que eu não estou fazendo isso nem que seja de uma forma camuflada, né? Então, esse é o nosso compromisso espírita, né? É com essa reforma. Então, cara, a Irmância é fantástica. Ela tá no mesmo nível aí de, né, que vocês têm que estar com um dicionário do lado, né? Você for estudar Joana, né? Hermance, então tem muito assim forte, né, o que elas falam e diretas, né? São bem diretas. Emmanuel também. E tantos outros espíritos que nos ajudam aí ao entendimento. Mas olhando tudo isso, a gente às vezes acha, é muito simples ler, né, entender, e na hora de fazer a gente tem medo ou acha que o processo é rápido, não tem paciência. Na primeira tentativa tenta e não acerta e desiste. Então a gente precisa dessa vontade, né? Como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Realmente a vontade e a constância. Que tem até uma passagem que Jesus fala, vai e não peques mais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a cada erro que você comete, você tem que analisar, né? Realmente eu errei e eu preciso melhorar ontem, né? Preciso continuar de novo. Então essa passagem quer dizer isso, que você tem que ser constante, né? Tem que ter a constância de ter o hábito de uma prece, de você se vigiar mais, porque a vigilância se aprende, você aprende a se vigiar, você não nasce sabendo de tudo. Porque quando você começa a ser impaciente ou ser grosso com outras pessoas, você presta atenção por que aconteceu aquilo ainda. Então você começa a prestar atenção no que pode mudar. Então isso já é um começo, né? Nas próximas você já vai entendendo, eu não posso, eu já me calo, já silencio, né? Aí depois você vai silenciar a sua mente, porque a gente sabe que a gente fecha a boca, mas a mente, ela fica xingando a pessoa, mas depois a mente silencia também. Então, faz parte. Eu costumo dizer que já é assim, são passos, né? Então, antigamente nós nos matávamos. Depois paramos de nos matar, seja por esforço próprio ou porque a sociedade proíbe. E aí começamos a nos xingar. E aí, se a gente conseguir parar de xingar, aí já é um avanço. Mas o pensamento funciona, né? Então, aí é o próximo passo, né? Conseguir nem pensar. E aí, para a gente nem pensar, precisa o quê? Não sentir. Não sentir a mágoa, não sentir a revolta, não sentir a raiva. Aí não vai passar pensamento nenhum, né? E aí já é um outro estágio. Então é importante a gente ir observando esses estágios e, opa, né? Conseguir segurar a boca, mas ter em mente que lá a gente vai ter que melhorar isso aí. Então, gente, aí terminamos aí o capítulo, bem curto, né? Apesar de a live ter um pouquinho mais de uma hora, mas o capítulo é curto, ao meu ver. Eu A acho que... Patrícia. Pode falar, Oi? pode falar. Pode Não, falar. o comentário da Patrícia, ó, não Sim, importa o sim. cargo atual que estamos exercendo, seja no profissional ou no voluntariado, temos que fazer o nosso melhor. Isso. Qualquer É, função, né? Qualquer lugar. Em casa, qualquer lugar. e aí só para finalizar, né, a última frase que ela coloca, né, para a gente iniciar o processo educativo nesse sentido, deixemos uma dica preciosa na mudança dos nossos hábitos. Comecemos a falar menos de nós e estejamos mais atentos em prestigiar o outro. E eu lembro também em 2005, por esse mesmo amigo que falou sobre o amor próprio,
ele sempre teve mais facilidade de se relacionar, né? Amoroso mesmo, né? De né, conhecer pessoas e tal, e ter um relacionamento do que eu. E aí o conselho dele foi: não ouve tanto as pessoas, fale de você, né? Ele falou para mim. E eu tentei me adaptar a isso e eu me perdi, né? Eu não sou assim, né? Não estou dizendo que eu não tenho egoísmo e orgulho, eu tenho, mas não nesse sentido. Eu gosto de ouvir as pessoas, né? Tanto que eu comentei já algumas vezes que tem amigos, né? E falam, nossa, é engraçado como você tenta entender a gente, né? Eu amo ouvir as pessoas, né? E eu acho que é riquíssimo para nós, né? Aprender com a experiência do outro. Então, essa dica que ela dá, a gente pode usar em tudo, né? Então, quantos problemas seriam evitados dentro. Vamos colocar no nosso primeiro laboratório, em casa, né? Quantos problemas em casa seriam evitados se a gente ouvisse o outro, se a gente prestigiasse o outro e deixássemos de falar de nós mesmos? Nossa, o quanto eu trabalhei hoje, o quanto eu estou cansado, o quanto eu não sei o quê, e olhar para o outro e pensar como é que foi o dia do outro, quais foram os obstáculos do outro, quão cansado o outro está. E entender que não é uma competição, né? Eu posso ter trabalhado muito, estar muito cansado, e o outro também, né? Não preciso estar mais cansado que o outro, né? E aí, a gente buscar esse equilíbrio, essa harmonia, usando, né, da verdadeira humildade, da verdadeira abnegação, né, de si mesmo, e, assim, para algo simples, né? Uma boa convivência no lar. Falou tudo. Resumiu a live inteira em uma frase. Bom, gente, agradeço a companhia de todos hoje, graças a Deus. Tem um pouquinho mais de pessoas. Clarissa, Linda Troll, Aldenice, Patrícia, né, a mamãe de seu Vitor, Saboaria, os sabonetes. Kátia, Sirlene, Eliane, Gladys, Adriana, Marlúcia e Simone. Acho que a Luiz deu uma passadinha, acho que ele teve que sair. E Vitor, né, nosso convidado aí. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. E pode finalizar aí, divulgue seus evangelhos. Hoje tem evangelho. Tem. Aqui no perfil, todos os domingos, às 8 da noite, nós fazemos o evangelho, né? O que seria o evangelho no lar. Só que como já tem bastante gente fazendo o evangelho e tal, nós decidimos trazer uma proposta diferente para cá, né? Uma ferramenta diferente, que é esse livrinho aqui, o Alicerce da Fé. Ele tem as mesmas lições do evangelho, inclusive referenciando qual capítulo do evangelho está sendo estudado, só que os espíritos reexplicam o evangelho com a linguagem mais simples, mais resumida, né, mais acessível. Então, da mesma forma que a Joana de Ângeles estimula o nosso intelecto, né, com palavras difíceis e tal, a gente tem que pensar também naquelas pessoas que têm uma dificuldade, não tiveram, né, condições de desenvolver isso, e elas não podem ficar de fora do entendimento. Então a gente trouxe essa ferramenta para as pessoas conhecerem, que é muito legal, é muito bacana. E aí a gente faz todos os domingos às 8 da noite esse evangelho aqui no perfil. Que maravilha. Então, vamos assistir o evangelho. Também tem... Cadê? Eita, quase que caiu. Também tem o Evangelho no Lado Flavinha, né? Às 10 da noite. Não sei se realmente hoje tem, porque tem domingos que ela não consegue fazer, mas acho que provavelmente tem às 10 da noite. Amiga espírita. E tem o nosso E amigo, né? o Aloísio hoje vai estar com uma live sobre Sim, sim. depressão, né? Logo em seguida do meu evangelho tem a live do Aloysio. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não passar do horário dele, porque eu estou interessadíssimo nessa palestra Vou ver sobre, também. sobre depressão, né? E o meu Evangelho no Lar acontece no segundo domingo, tá? Então, hoje, né? O semana que vem já tem por aqui. Então, um domingo por mês é o que eu consigo, né? Trazer para vocês aqui. Então, domingo que vem tem Evangelho com
por aqui pelo Ser Espírita e as lives estão aqui pelos domingos às 9 da manhã. E o Taperinha de Jesus, para quem não conhece, é o centro que eu frequento. Estou fazendo os estudos, voltei aos estudos com o livro Vinha de Luz, aos sábados às 9 também. Então, botei mesmo horário, para não me confundir horário. Então, do sábado ao domingo estou aqui com vocês, 9 da manhã. Com o meu rostinho, né, para estudar. Babi, antes de encerrar, eu queria só dar um último recado que tem a ver com o texto. Nós falamos sobre amor, amor próprio e egoísmo, e eu consegui achar aqui uma palestra que teve no YouTube da Casa Espírita que eu frequento, né, o Força e Luz, que o tema foi justamente esse, amor ou egoísmo. E coincidentemente, nesse dia, quem recebeu o palestrante no canal fui eu. Depois que a gente acabar a live aqui, eu vou publicar nos stories o link para essa palestra sobre amor próprio e egoísmo. Aí quem quiser, é muito interessante para a gente conseguir diferenciar o que é amor próprio e o que é egoísmo. Tá certo, meu querido, muito obrigado. E vamos fazer a prece final. Tem mais algum recado, alguma coisa a falar? Eu Não, falei muito, fala muito. ficar quietinho. Que nem meu amigo aqui, mudo quietinho, calado. Relaxa. Vamos lá. Vamos agradecer esse momento de aprendizado e agradecer a presença de Jesus, a espiritualidade amiga desse trabalho e que o Senhor abençoe a todos nós neste momento, que a gente permaneça com o coração quentinho o dia todo. Claro que vai ter altos e baixos, mas que a gente sempre volte, né, ao equilíbrio, que a gente aprenda as lições que vieram no dia de hoje para todos nós que a gente precisa passar. Então, que o Senhor nos abençoe sempre, a todo momento, em que a gente também esteja aberto a receber esse amor e essa energia. Que Jesus nos abençoe a cada lar aqui presente, que a nossa mente e o nosso coração permaneçam quietos, né, equilibrados no dia de hoje. Que Jesus, a espiritualidade amiga, a nossa Mãe Maria, tantos amigos espirituais que nos ajudam a todo momento, que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigado. O Baiano Espírita de Inês chegou agora e vai ficar gravado, tá, meu querido? Então você vou encerrar aqui, você assiste tudo de novo, que a live tá boa. Certo? Obrigado pela companhia de todo mundo. Obrigado, querido, mais uma vez, né? Gente, essa nem é a primeira vez, nem a última que vai aparecer aqui, tá? Tem outras vezes aí, tá? Então, acostume. E domingo que vem tem gente também aqui. Eu acho que quem vai estar comigo é Natália, do Somos Espíritas. Eu acho que é. Eu vou conferir, tá? E vamos lá, vamos encerrar aqui. Um bom domingo para vocês. Descansem, quem for descansar. Quem for fazer faxina, vamos fazer a faxina aí, tranquilos, né? Sem estresse. Então vamos embora aí, aproveitar e descansar. Beijo, meu querido. Tenha um bom domingo. Beijo. Até mais tarde. Assim que eu terminar meu evangelho, eu entro na sua live. Meu evangelho é mesmo horário, né? Evangelho no lar. Então, beijo a todos. Buenos dias para todos. Tchau, obrigado, Babi, beijo.